Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos começando a Notícia de Frente pela sua TV Vila Real, Canal 10. Hoje é sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022. Mais uma semana concluída, né? Estamos fechando aí a primeira quinzena do ano. Claro que o janeiro continua ainda, né? Um mês calmo, tem um certo clima de férias, muita gente não voltou a trabalhar, mas nós temos aí grandes preocupações, né? Ou seja, quem não parou e não para, está trabalhando dobrado, são os nossos amigos da saúde, né? No sistema de saúde, porque a preocupação só aumenta, inclusive com a ocupação de leitos de UTIs, por causa da Covid-19, com essa variante Ômicron, né? Como também pacientes graves com a gripe, né? H3N2 e a flurona, pessoas que acabam sendo contaminadas aí pelos dois vírus, né? Tanto da gripe quanto da Covid. Essa é uma preocupação que fecha essa semana, porque durante essa semana, inclusive, a ocupação de UTIs, ela veio crescendo de um dia para o outro de maneira assustadora. É importante que você pense sobre isso, inclusive, da proteção, porque a situação é complicada. Nós já estamos aí com um índice bastante preocupante quanto a isso. Agora, é claro que a movimentação política é intensa, né? A Assembleia teve um levantamento em relação ao próprio recesso, ou seja, é uma semana que rendeu bastante, mas que a gente faz hoje aqui um balanço, uma análise para você na Notícia de Frente, nessa sexta-feira. A satisfação e a parceria da bancada aqui. Kleber Lima, tudo bem, Kleber? Chegou na sexta, de boa? Graças a Deus, Porto. Bom dia para você. Sobrevivemos a mais uma semana. Bom dia para você, Daniel Petengil, e um bom dia especialíssimo a você que nos honra com a sua qualificada audiência. Sextou! Bom dia, Daniel, satisfação, bem-vindo. Boa sexta-feira para você. Minha. Bom dia para você, bom dia, Kleber Lima. Bom dia a você que nos assiste. Boa sexta-feira para todo mundo. Gente, olha, eu vou começar o programa já indo direto falar com o repórter Oliveira Júnior, que está ao vivo conosco, que vai trazer aí as informações para a gente sobre a superlotação dos leitos de alguns hospitais do estado. Oliveira, é com você. Bom dia. Bom dia, Porto. Bom dia, Kleber, Daniel Petengil, você que acompanha o programa Notícia de Frente em todo o estado. O governo do estado confirmou que já há 4 unidades hospitalares com 100% dos leitos de UTIs em uso. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria, Mato Grosso tem uma taxa de ocupação média das UTIs em 70,13%. O índice está pouco mais de 3 dezenas distante do patamar registrado há exato uma semana, na penúltima quarta-feira, quando a taxa de uso era de 37,93%. Este aumento acelerado da demanda por leitos ocorre cerca de 2 semanas depois do período de festas, onde muitos municípios, como Chapada dos Guimarães, que nós já citamos aqui, fizeram festas, aglomerações, e aí a lotação de UPAs, UTIs, leitos nos hospitais. Os casos de lotação máxima das UTIs em Mato Grosso, até a tarde de quinta-feira, são registrados aqui em Cuiabá, no Hospital Universitário Júlio Miller, no Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá, e no Hospital Estadual Santa Casa, e em Barra do Garças, no Hospital e Pronto-Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck. Os dados apontam para 4 mortes por conta da Covid-19 nas últimas 24 horas, com 2.471 novos casos da doença. E agora nós vamos para aquele quadro oficial, tá? Vamos para o quadro oficial com o último levantamento feito pela Secretaria de Saúde. Vamos atualizar as informações aí. São 572.022 casos confirmados, 547.770 pacientes recuperados, 453 pacientes internados, 180 deles em enfermaria, 87 em leito público, 147 estão em UTI, 124 em leitos públicos. Em monitoramento, há 11.445 pessoas, ou seja, que estão com a doença, estão sendo monitoradas, tratadas em casa. 14.118 óbitos, 342 leitos clínicos disponíveis no SUS, taxa de ocupação de 20%.
leitos de UTI disponíveis no SUS 35, taxa de ocupação que já saltou para 77,99%. Portanto, este último número, 77,99% a taxa de ocupação. E tem gente achando que já pode andar sem máscara, aglomerar, fazer festa. A situação está preocupante, Porto. Exatamente, Oliveira. Obrigado pelas informações. Bom dia. Agora, é claro que houve uma certa redução, Kleber e Daniel, do número de UTIs que o governo tinha disponibilizado lá atrás, né, em relação àquela fase mais complicada, digamos assim, da pandemia, mas a estrutura ficou, de alguma maneira, né? São UTIs que podem ser aí, ou seja, o governo pode lançar mão dessa estrutura, mas é muita coisa em uma semana, Daniel. Isso, agora no final do ano, o secretário de 2021, o secretário de Saúde, Gilberto Figueiredo, esteve aqui e esse foi um dos temas que nós abordamos, né, em relação à estrutura toda que foi montada para leitos de UTI aqui em Mato Grosso e de que forma isso seria ou desativado, né, ou seria suspenso temporariamente. Existia essa, porque assim, existe uma necessidade de custeio muito grande, né, realmente é uma despesa alta que o Estado ele acaba recebendo, né, para poder custear esses leitos. Mas, no entanto, com menos de 15 dias de janeiro, novamente o sistema de saúde de Mato Grosso começa a ficar pressionado e lotado, superlotado, como diz o Oliveira, já são 4 hospitais aqui de Mato Grosso que estão com a taxa de ocupação perto de 100%. E o que é mais triste nessa história é que, embora a vacinação tenha avançado em Mato Grosso, ainda existe uma parcela significativa, pequena, mas significativa, de não vacinados. E é isso que está acontecendo, o resultado é esse, porque o próprio governo do estado, ao longo da semana, já informou que de cada 100 internados em Mato Grosso, 95 não se vacinaram ou estão com o esquema de vacinação incompleto. Então, realmente, gente, não tem milagre, né? Muitas dessas pessoas decidiram por conta própria não se vacinar e são as que estão sofrendo agora, infelizmente, muitas delas, inclusive, em estado grave, né? A gente pede que a população olhe esses dados e tome consciência. Quem ainda não se vacinou, por favor, procure a unidade de saúde e vá se imunizar, porque senão nós vamos passar novamente por uma tragédia. Já está aí os hospitais quase superlotados e, de novo, aquela tragédia que aconteceu em 2021, que ela não se repita novamente em 2022. Kleber, nós tivemos aí, nas últimas 24 horas, né, isso somando para ontem, 4 óbitos, né, sendo uma criança, inclusive, de 2 anos, né, vítima da Covid-19. A vacina chega agora de manhã, né, a vacina para criança aqui em Cuiabá e Mato Grosso, e também tem esse dado que o Daniel colocou, né, que é um dado da Secretaria de Saúde, que a cada 100 internados, 95 não estão com a vacinação. Então. Ou seja, não tem uma discussão que, né, não leva aquilo que a imprensa bate, que todo mundo fala, né? A vacina salva, né? Salva. Eu só quero esclarecer um pouco esse dado que a gente, não é que o Daniel errou, o Daniel falou exatamente o que o secretário de Saúde falou, mas o secretário se equivocou nesse dado e a secretaria até mandou dos uma 95? Nota. É meio confuso, vamos tentar clarear, esclarecer a situação aqui para os nossos telespectadores. Tem uma nota da Secretaria de Saúde que diz exatamente o seguinte que eu vou ler. A Secretaria Estadual de Saúde esclarece que, ao contrário de que a cada 100 pessoas internadas com Covid em Mato Grosso, 95 não estão vacinadas, o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, se equivocou e quis enfatizar que do total de pessoas vacinadas e que foram hospitalizadas em Mato Grosso, apenas uma média de 0,2% foi a óbito, durante os meses de novembro e dezembro de 2021. 2. Dentre os vacinados, 99,7% evoluiu para a cura, isto é, a maioria absoluta das pessoas imunizadas obteve alta médica. É parecido, mas é diferente. O que ele está dizendo aqui? Que das pessoas com o esquema vacinal completo, que tomaram as 2 ou 3 vacinas,
todas as que contraíram novamente o vírus, de cada 100, vamos colocar assim, de cada 100 vacinadas que contraíram o vírus, menos de uma pessoa morreu ou evoluiu para UTI, para um estado grave. Mais grave. Não é de todas as que estão na UTI, entendeu a diferença? Sim. Mas o dado não deixa de ser igualmente relevante. As pessoas com esquema vacinal completo, a cada 100 pessoas imunizadas, apenas uma ou menos de uma, porque é 99,7. Então é 0,2. Então, menos de uma morre ou evolui para um estado grave de infecção. Esse dado é tão importante, aliás, até mais importante quando falamos dos que não tomaram vacina, porque demonstra que quase que a totalidade, quase 100%, né, está protegida com a vacina. Está protegido, não morre. Então, assim, o que as pessoas que anti-vacina falam, mas a vacina não é garantia de que não pega. A vacina não é garantia de não contágio, mas é garantia de vida, por esse dado. Exatamente. Né? Então, a cada 200, uma vai morrer, ou... Não, a cada 0,2, então a cada 1.000 pessoas, uma, pela estatística aqui, uma vai morrer ou evoluir para estado grave, a cada 1.000. Enquanto que entre as não vacinadas, o índice chega a 25%, 30% de letalidade. Então, o que mais que as pessoas querem? Já que querem discutir matemática, o que mais? Que evidência, a pergunta que fica é, que evidências mais os antivacinas, os negacionistas querem para entender que a vacina salva a vida? Não precisa mais nada além dessa. Perante o enfrentamento de algumas doenças, Kleber e Daniel, quando a gente fala desse percentual de proteção e cobertura da vacina da Covid, é algo de um sucesso tremendo, né? Porque várias outras doenças e tratamentos não chegam nem perto disso. Sim. Que já é considerado um nível muito bom, né? Agora, se chegar aí perto de 100%, pelo menos de uma análise de quem está doente, que passou por uma unidade de saúde, é uma situação de garantia quase que total, né? E que realmente protege a vida das pessoas. Todos os imunizantes disponíveis aí no mercado no mundo estão entregando o que estavam prometendo ano passado, ou seja, tudo bem que houve a necessidade da segunda dose, agora também da terceira, a dose de reforço, mas estão entregando aquilo que prometeram, ou seja, evitando quase a totalidade de internações, né, de estado grave e de mortes. Realmente, acho que não tem dado mais esclarecedor do que esse, né? A gente dá para deduzir que essas pessoas que estão hoje internadas aqui em Mato Grosso, a grande maioria, quase totalidade, é que não tomou a vacina ou tomou apenas a primeira dose, que também realmente é insuficiente. Bom, daqui a pouco chega essa vacina, né? O imunizante da Pfizer, né? Para as crianças aqui em Mato Grosso. Agora falta uma definição ainda. Vai ter uma reunião do Comitê Bipartidário para definir a aplicação das doses. Acredito que segunda ou terça-feira, que na verdade deve começar isso já. Há uma expectativa muito grande quanto a isso, né? Outro ponto polêmico, mas que também, né, só justifica aí a própria análise das ciências, pesquisas, de que as crianças merecem e devem ser protegidas. Vai ser feito de uma forma gradual, né? Agora nessa primeira fase. A partir do momento que se for realmente se definir de que forma isso vai ser, a vacina vai ser aplicada, são crianças com comorbidades, né? E em uma segunda etapa, se eu não me engano, aquelas que convivem com pessoas com comorbidade também. E aí, uma terceira etapa vai ser liberado para todas as crianças de 5 a 11 anos. Mas a gente espera que esse processo seja mais rápido, né? Agora no mês de janeiro. E sei, Kleber, essa questão aí de alguns políticos, né, e gestores também, que tem uns que não foram assim oficialmente contra a vacina, aquela questão toda, até mesmo ideológica, mas deram aquela enrolada, né? Dificultaram um pouco o meio de campo dessa questão toda da campanha de vacinação e até a disponibilização de imunizantes. Você acha que nas eleições deste ano, na visão do eleitor hoje, né, esse político que acabou não colaborando muito com a questão da vacina, isso vai ter um peso lá de opção, de escolha, ou você acredita que é algo separado? Eu acho que esse tema, pandemia do coronavírus e todos os seus desdobramentos, lockdown, não lockdown, porque assim, tem pessoas que, é verdade que tem pessoas que quebraram por causa do lockdown, por causa das restrições, é verdade. Tem, muita gente. Verdade, ninguém diz que não é verdade, é verdade.
Teve gente que quebrou, teve gente que teve que fechar o negócio, teve gente que ampliou os negócios com a pandemia. Tem gente que ficou milionária. Tem gente que ganhou dinheiro, mas assim, teve gente que no mesmo negócio que ela fazia, com o lockdown, ela precisou fechar as portas e foi atender no delivery. E ela descobriu que o lucro dela aumentou bastante, porque ela economizou com aluguel, economizou Inclusive o custo, né? Com os custos e não quer voltar, depois que foi liberado, não quer voltar a trabalhar de porta aberta, ela prefere continuar trabalhando no delivery. Então, as pessoas se adaptam, se reinventam, né? Agora, tem pessoas que não conseguem se reinventar, não conseguem se adaptar e de maneira boa. Acaba, de um jeito ou de outro, se adaptam, né? Porque a realidade é essa, ela é imperiosa. Mas, assim, isso foi uma necessidade para salvar vidas, né? Então, mas esse debate é controverso, porque para quem perdeu o emprego, para quem perdeu o negócio, para quem quebrou, não há argumento fácil de convencê-lo, Porto, de que aquela medida foi necessária. Sim. Eu conheço pessoas que nem tinham dinheiro na poupança, que até hoje reclamam do Collor pela captura da poupança. Ele não tinha poupança. É como... Mas a gente entende. A gente entende. Pelo porque, amor de Deus. Né? Exato. E estava errado o sequestro da poupança. Tanto como tem gente, como o cara fala assim, mas isso aí nem tem carro, fica reclamando do preço da gasolina. Kleber, A gente falou isso aqui. Naquela época eu tinha começado a trabalhar, tinha recebido um saláriozinho e o Collor foi lá, que aí pegou a maior parte. Apareceu. Eu falei, eu não acredito num negócio desse. Então, eu assim, entendo esse cidadão que mesmo não tendo a poupança... Mas alguém teve, né? A família teve. Às exato. vezes assim, meu pai ia me dar um carro, não deu, porque... Enfim, provoca um efeito em cadeia em toda a sociedade. A pandemia é isso, ela atinge... A pandemia... Mas, Kleber, também é um termômetro, né? Para analisarmos aí, porque muitas máscaras de políticos caíram com essa pandemia na forma de fazer política, como também de lidar com a coisa pública, né? Você podia explicar melhor assim a sua... Não, natural, uso de recurso público, né? Nós tivemos aí várias situações com prefeitos, governos estaduais em relação a isso, ou seja, o compromisso não era tão 100% assim. Agora, o mesmo esquema entendi. Né? Agora, assim, casos de corrupção na pandemia, aproveitando os decretos de calamidade, que aí você teve a flexibilização dos critérios para aquisição, né? Não precisava de licitação. Isso. E, na verdade, Porto, isso é um dado bom, eu acho positivo. Teve muito poucos casos, muito pouco. No Brasil, teve alguns casos assim, mais gritantes de negligência. Talvez a negligência tenha sido pior, a incompetência talvez tenha sido pior do que a corrupção. Caso de Manaus. Negligência, por exemplo. Negligência. Que é algo que mostra o perfil do político, do gestor. Negligência. E não dá para aceitar uma negligência de não... Como fazer Réveillon na Chapada. Isso é uma negligência, a meu ver. Negligência que pode custar caro para a sociedade. Ele roubou? Não roubou nada em princípio, mas foi negligente, foi irresponsável. Deixou de montar a estrutura lá atrás para atender pessoas Perfeito. doentes. Então, esse tipo de coisa, com certeza, ela é cobrada. Porém, a impressão que eu tenho, por várias pesquisas e estudos que eu tenho tido acesso ao longo do ano passado, é o seguinte: as pessoas, a sociedade tem uma noção mais clara, Daniel, de que das responsabilidades do prefeito, do governador, do presidente e dos parlamentares. Então, assim, existe um grau de clareza, de compreensão na percepção das pessoas sobre as responsabilidades de cada ente nesse caso. Mas eu, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, todos esses aspectos vão impactar, vão estar presentes no debate político desse ano. Eu acho, Kleber, na minha opinião, que esse debate sobre o lockdown, sobre o movimento Fique em Casa, ele foi bastante criticado aqui em Mato Grosso. Eu não tenho dados estatísticos, mas eu acho que boa parte da população foi contra essas medidas de restrição e fechamento de setores econômicos. Você citou, inclusive, agora a questão da Chapada. Eu conversando com um motorista de Uber, ele, ali no final do ano, ele disse, mas eu concordo com o prefeito, né? Porque a Chapada vive de turismo e não é bem assim também. Não, né? É assim. Ela tem já uma estrutura agrícola ali que está sustentando o município, mas sei lá, o pessoal pensa realmente, né, de uma maneira geral, de que
Chapada se sustenta apenas com turismo. E ele falou assim, não, tem que fazer festa mesmo. Como que vai movimentar a economia? Como que o município vai sobreviver? Né? Então, eu tenho sentido isso nas ruas desde o ano passado, e isso também acabou influenciando os deputados. Eu cito aqui, por exemplo, a deputada Janaína Riva, que desde 2020, 2021, ela tem centrado muito foco nela, muito foco da atuação dela para proteção dos empregos e tudo mais, né? Tanto que quando se fala em lockdown aqui em Mato Grosso, a questão, as pessoas pulam 2 metros, né? Isso realmente, de fato, não aconteceu, né? O fechamento total, geral, por muito tempo aqui em Mato Grosso, dos setores econômicos, e eu acho que isso não vai voltar a acontecer porque a população não estaria propensa, né? Ou boa parte da população propensa a aceitar. E isso acaba influenciando na ideologia também, nos afazeres dos deputados e dos políticos de Mato Grosso. Vamos lá, olha, e o deputado Wilson Santos, do PSDB, ele disse que irá tentar convencer, né, o colega Gilberto Catani, do PSL, a retirar de pauta o projeto que proíbe a exigência da apresentação do passaporte da vacina contra a Covid-19 no estado. O Francesco Gomes tem os detalhes para a gente. Exigência do passaporte da vacinação no estado de Mato Grosso. Esse assunto vem dando o que falar. Inclusive, o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB, disse que irá tentar convencer o colega Gilberto Catani, do PSL, a retirar de pauta o projeto que proíbe a exigência da apresentação do passaporte da vacinação contra a Covid-19 no estado. O projeto de lei passou em primeira votação no último dia 5. O tucano, no entanto, disse que alguns deputados devem mudar os votos. Naquela ocasião, os únicos contrários à matéria foram os deputados Valdir Barranco e Lúdio Cabral, ambos do PT. Os defensores do projeto fizeram coro pela defesa das liberdades individuais. Na justificativa do PL, Catani pontua que a questão era de direito à vida e à saúde do mato-grossense, que deve decidir se receberá medicamento experimental. As vacinas, contudo, não são experimentais, conforme divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, isso ainda em 2021. O deputado acredita que será perda de tempo dar continuidade a essa discussão no parlamento. Questionado se foi irresponsabilidade da Assembleia colocar o projeto na ordem do dia, Wilson avalia que foi um descuido por parte do Legislativo por conta da alta demanda do fim do ano. Fato é que essa história ainda vai dar muito o que falar, pois muitos são favoráveis, outros são contrários ao passaporte da vacinação. E nós vamos continuar acompanhando até vermos juntos o desfecho dessa história toda. As imagens são de Agnaldo Gomes, com apoio técnico de Alessandro Macedo. Francesco Gomes, para a Notícia de Frente. Obrigado, Francesco. Daniel, e aí? Esse assunto volta ainda, né? Parece que rendeu mais que um palanque na Assembleia, né? Porque se quisessem tomar uma definição desse encaminhamento de passaporte ou não dessa medida, já teria acontecido, né? Sim, recomendação de bom senso por parte do deputado Wilson Santos ao colega Gilberto Catani. O projeto foi aprovado em primeira votação, ainda vai à segunda, e se for aprovado novamente, vai para a mesa do governador para sanção. Eu acho que é bem isso mesmo. O deputado Wilson Santos quer evitar um desgaste maior da Assembleia, que já foi taxada agora no final de 2021 como negacionista, porque esse projeto, no meu entender, não tem sentido. Realmente é uma minoria, essa população que não quer se vacinar, é uma minoria que põe em risco outras pessoas e que está começando a lotar o sistema de saúde novamente, com internações, né? Nós temos visto exemplos no mundo inteiro de pessoas que decidiram deliberadamente não se vacinar, estão sofrendo segregação, e elas realmente estão sujeitas a isso, porque a maioria da população se preocupa com a questão sanitária, se preocupa com a segurança sanitária, e essas pessoas não. Para que existir uma lei em Mato Grosso para dar respaldo da guarita para meia dúzia
de pessoas que colocam em risco outras, né? Realmente, eu acho que é um sopro aí de bom senso que o deputado tucano Wilson Santos teve, recomendando ao deputado Catani que retire esse projeto de lei, mas ele não deve fazer isso, porque ele realmente cumpre à risca o setor que ele defende, né? E isso vai à segunda votação, o que também me chama um pouco a atenção, só 2 votos contrários na primeira votação, e ali dentro da Assembleia existem médicos também, né, que acabaram votando a favor do não comprovante da vacina aqui em Mato Grosso. Ou seja, na hora da visão política, a questão profissional fica meio de lado em tudo isso. Kleber, você acha que o Catani acata essa sugestão de Wilson Santos ou não? Ou esse assunto já deu? Acho que já deu esse assunto. O Catani é meio imprevisível, né? Mas até a lógica diz que não acataria, porque ele faz isso de propósito, né? Isso é para manter ativa a bolha de que ele se alimenta dela, que ele pretende se alimentar dela eleitoralmente esse ano. Então, para ele, aí 20% da população radicalizada nesse ponto é voto suficiente, ele precisa de 1/4 disso para poder se reeleger, né? Existe então, uma questão de falar com esse público. Eu acho que é só por isso, é um tipo de oportunismo político calculado, pensado, não é assim, ele é assim, ele nasceu assim, não é Gabriela, é Catani, né? É de propósito, né? Mas eu acredito que o governador vai vetar, talvez a intervenção do Wilson é para evitar esse conflito lá na frente. Para que a Assembleia não tenha que derrubar um veto. E o que me incomoda não é o Catani dele, ele faz isso mesmo, né? Já esperado, né? Esperado. Agora, só 2 deputados, na verdade 4, né? 4. A reportagem trouxe um erro de informação. Foram os 2 petistas, o Allan Kardec e tem mais um, que não me ocorre agora quem é. Foram 4. O próprio jornal A Gazeta deu essa informação corretamente aqui no dia. 4 que votaram contra. Os outros 20, é isso que me incomoda. Não é ter uma frase, o que me incomoda não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Né? Então é o caso, né? Não é o barulho dos maus que me incomoda, é o silêncio dos bons, que eram bons, que pelo jeito não são tão bons assim. Eu acho que isso que a população tem que começar a perceber. E acredito que vai perceber, que está percebendo. Hoje em dia, a sociedade é altamente comunicativa, né? Os vasos comunicantes, como a gente ouvia na faculdade, os vasos comunicantes, eles estão, assim, são pontos neurais, né? Eles criam uma sinapse, assim, em todo o processo hoje. Então, todo lugar que você vai, eu estou querendo dizer, trocando em português caboclo, todo lugar que você vai, você tem contato com uma oportunidade de informação. Basta a pessoa querer se informar e não ir clicando no primeiro link que aparecer na frente. Tem que estar receptivo e também analisar, né, essa informação. E olha, aproveitando que já estamos falando aqui do deputado Gilberto Catani, né, do PSL, ele teve, digamos, né, uma certa vitória naquele inquérito que ele sofria na Polícia Judiciária Civil. Ele era acusado de homofobia, né, quando teve um movimento lá da próprio segmento, né, LGBTQIA+, e houve uma espécie de enfrentamento com o deputado. Ele fez umas declarações nas suas mídias sociais e acabou sendo acionado pela UAB de Mato Grosso, né, pelo crime de homofobia. Ele foi acusado disso. E a destaque aqui numa matéria do Alan Mesquita, do Gazeta Digital, o delegado da Polícia Civil, Celso Renda Gomes, decidiu arquivar o inquérito que investigava o deputado Catani por possível crime de homofobia nas redes sociais. No post, Catani afirma que ser homofóbico é uma escolha, ser gay também. O inquérito foi aberto a partir de um pedido da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, ao Núcleo de Ações de Competência Originária, o NACO. Contudo, o caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Durante as investigações, o parlamentar justificou que na data da publicação havia um movimento da comunidade LGBTQIA+, que, abre aspas, dava a entender a existência de um terceiro gênero. O delegado, né, que fez aí, naturalmente, conduziu, presidiu esse inquérito,
ele colocou que, apesar das declarações polêmicas, né, o delegado afirmou que não há qualquer comprovação que o parlamentar tenha cometido qualquer tipo de crime diante da legislação penal. Abre aspas no despacho do delegado. Inequivocadamente, a manifestação de Gilberto Moacir Catani ocorreu na condição de deputado. De qualquer forma, não temos convicção de que tenha cometido o crime que lhe fora imputado, razão pela qual deixamos de indiciá-lo, fecha aspas, está no documento, ou seja, né, já na conclusão do relatório do inquérito do delegado Celso Renda, que presidiu esse inquérito na Assembleia. Aliás, contra a Catani, né, depois desse ato dele nas redes sociais, depois do evento lá na Assembleia. Ou seja, Kleber, tem uma importância disso, né? Embora não houve um indiciamento, mas é importante questionar esse tipo de comportamento, né? Ou seja, não é uma tarefa, digamos, muito fácil nessa questão dos enquadramentos, mas o deputado precisa entender também que o debate político envolve isso, né? Não necessariamente alguém tem que levar uma vantagem ideológica sobre as coisas. Ele fez um jogo de palavras aí, quando ele diz assim, ser gay é uma opção, o que não é bem assim. Ser homofóbico é uma opção e ser gay também. Então, aí ele fala, ser gay é uma opção, que já é um erro, né? E ser homofóbico também. E aí ele diz que ser homofóbico também é uma opção. Aí é outro erro, porque a homofobia é caracterizada como crime no Brasil. Ela é crime. Então, assim, não é uma opção pelo crime, até concordo, é uma opção criminosa. Sim. Por praticar um crime. Mas ele não está dizendo eu sou homofóbico, eu tenho o direito de ser homofóbico. Ele faz esse jogo de palavras, né? E aí dá margem para, se quiser, porque você já ouviu falar que a lei que condena é a mesma lei que absolve. O que muda é a interpretação, né? Então ele deu essa vaza para aqueles que querem, que concordam com ele, né? E, infelizmente, delegado e juiz não são pessoas. Eles também estão sujeitos às influências ideológicas e podem se identificar com não deveriam utilizar essas motivações ideológicas na hora de decidir, né? Eles deveriam avocar ali para si a isenção, o distanciamento, inclusive ideológico, necessário para a função. Mas nem sempre fazem, não é fácil fazer, nós também aqui não conseguimos às vezes fazer. Mesmo sabendo que a gente precisa respeitar os dois lados e tal, a gente também é ser humano, a gente também é sujeito a se deixar contaminar por ideologias. A diferença é que aqui a gente emite opinião, lá eles tomam decisões, né, que afetam a vida das pessoas de uma maneira muito mais forte. E não é, infelizmente, só o delegado que entendeu que não tinha motivo. Como quem diz, isso é mimimi, né? Arquiva, não vou perder meu tempo investigando isso. Teve um juiz também que, além de dar ganho de causa ao deputado, condenou a vereadora, que contestou o que ele falou. Sim. Então é o famoso poste mijando no cachorro que aconteceu, uma inversão de valores, né? Exato. Mas, enfim, quem somos nós para falar da vida alheia? Porque já que a homofobia é crime, e ele realmente fez um jogo de palavras, bom, mas deu a entender, ele estendeu até a faixa, inclusive, né? Dizendo, ser homofóbico é uma escolha, né? E aí, como resposta, a vereadora Edna Sampaio o criticou, chamando o deputado de homofóbico nas redes sociais, e o juiz condenou ela por a indenizá-lo, né, por danos morais. Por calúnia, difamação. Calúnia, realmente não deu para entender muito bem esse caso todo aí, não. Ou seja, de um lado pode, do outro não, né? Ficou estranho mesmo. Toca aqui, estranho. Falamos junto. Viu? Para falar o mínimo, né? Podia falar esdrúxulo. Aliás, o deputado Catani não fala esdrúxulo, ele fala esdrúxo. Esdrúxo. Ele pratica o português caboclo também, não? Português caboclo. Bom isso. Muita cultura aqui na Notícia de Frente, gente. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos. Não sai daí.